Pela incidência da sua mente, o ódio muito profundo foi assimilado pelo psiquismo do paciente, que se autopuniu, produzindo então ali a forma expurgadora, um câncer de natureza uterina. Chico aplicou passes durante muito tempo, a entidade desvinculou-se, mas o câncer, naquela época não tinha quimioterapia, na cidade do interior não tinha radioterapia, a paciente veio a desencarnar como resultado de uma obsessão pelo crime praticado do aborto. Então existe uma relação desta assimilação junto ao karma que o indivíduo já apresenta. Existe essa relação para o indivíduo assimilar e ficar doente, então tem um processo de culpa que vai gerar essa doença. A divindade permite que o indivíduo se reabilite do mal que fez através do sofrimento que ele abriu campo para manifestar-se. Ele poderia reabilitar-se, no caso daquela senhora, sendo mãe. Aquela entidade era uma adversária, daí o ódio recíproco. Se ela recebesse como filha, as dores, as angústias sublimariam a sua dívida e possivelmente reabilitariam a entidade. Quando a entidade se viu frustrada, mais uma vez, então o ódio centralizou-se no aparelho reprodutor e isso produziu o distúrbio celular e, naturalmente, a lesão que se transformou no câncer. Daí nós não estamos aqui para sofrer, mas para nos reabilitarmos. Podemos muito bem resgatar todo o mal pelo bem que fazemos. E este é um grande consolo, porque seria a maior prova do amor de Deus, dando-nos as experiências evolutivas. Manuel Filomeno de Miranda diz que nós trazemos os condicionamentos interiores que vão favorecer a obsessão espiritual, como doenças, enfim, transtornos que possam acontecer na personalidade. Bem, o que o indivíduo pode fazer para reparar antes que surja ou que dê vazão estes condicionamentos, favorecendo a obsessão ou alguma doença? Há uma psicoterapia preventiva no Espiritismo que é fascinante. A ação da caridade, de qualquer forma. Para que nós possamos ir à ação da caridade, as boas leituras. O Espiritismo é uma doutrina que tem uma bibliografia fabulosa, mais de 3.000 títulos em língua portuguesa. Somente a mediunidade de Chico Xavier deu-nos 420 obras monumentais, desde as mais simples, como As Cartas de uma Morta, História de Sua Mãezinha, as obras emanuelinas, que são 540 mensagens, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e etc., elucidando o Evangelho. As lindas páginas de histórias de Humberto de Campos, mais tarde Irmão X. Em suma, nós temos um manancial só pelo Chico Xavier. Imagine pelos outros médiuns que ainda estamos na Terra produzindo as obras clássicas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu confesso que desde o primeiro dia que li o Evangelho segundo o Espiritismo, dia 5 de março de 1947, que eu senti uma emoção tão grande que marcou minha vida. Eu estava numa reunião íntima de pessoas dedicadas ao espiritismo. Eu não era espírita, era somente médium. Quando alguém abriu e saiu o orgulho e a humildade. A pessoa leu com tanta beleza que me impressionou de tal forma que eu procurei depois o livro, morava numa cidade do interior, e o consegui com muito trabalho e memorizei. É uma mensagem enorme, mas ela me fez tanto bem. E mais tarde abrir ao acaso, depois de haver lido capa a capa, abrir ao acaso, como sai a lição que nós precisamos. É verdade. É surpreendente. Quando eu psicografei o livro Mestre de Amor, ditado por Joana de Ângeles, eu digo assim, mas que livro lindo, minha irmã. Ele vai fazer muito bem à humanidade. Era muito ingênuo, 1964... ela sorriu e disse, a começar de você, meu filho. Porque nós escrevemos primeiro para o médium. O médium publica porque acha que vai ser útil, mas ele tem que incorporar o conteúdo à sua conduta, porque senão é o farmacêutico que receita os outros, mas que está doente. Então, a partir dali, procuro sempre ver o que a mensagem está dizendo para mim. E diariamente eu me renovo, porque encontro sempre uma terapia preventiva para as ciladas do meu passado, as ciladas do presente e as ciladas desta vida de relações, de agressividade, etc. Divaldo, o que é a autoobsessão? A autoobsessão é quando o indivíduo fixa o seu pensamento em valores que não possui e acredita-se detentor deles de tal forma que os incorpora ao seu cotidiano.
tornando-se muitas vezes um indivíduo fascinado. Seria um tipo de narcisismo de grande profundidade, tanto positiva como de pessimismo negativa, quando o indivíduo acha que não tem nenhum valor, quando o seu pessimismo é acentuado pelo complexo de inferioridade, então é uma auto-obsessão. Ou quando ele se exalta e está também numa auto-obsessão, porém no outro polo. E é muito perigoso. O número de auto-obsediados é muito grande. Converso com pessoas e fico admirado de vê-las como estão distanciadas da realidade. Como superar a obsessão espiritual, Divaldo? Um dos recursos mais valiosos é a oração, porque muda o nosso campo vibratório. E toda vez que nós mudamos de sintonia, aqueles que não podem acompanhar deslocam-se. Já que o plug está na tomada, digamos, na faixa 20 abaixo de zero, se pela prece nós subimos a 10 acima de zero, o plug sai por falta de contato. E nesse estado que nós vamos ficando de bem-estar, logo vem o sentimento de amor, de solidariedade, as virtudes teologais, nós então passamos à ação da caridade. E aquele inimigo que nos persegue vê a nossa transformação e lentamente modifica-se, porque vê que nós não somos o que éramos. Estamos agora num plano de mudança. É a melhor terapêutica para a desobsessão, a nossa transformação moral. Divaldo, uma pessoa que está internada no hospital psiquiátrico e que esteja obsediada, fazer uma desobsessão à distância no centro espírita ajuda, vai conseguir atingir o espírito obsessor? Atinge, porque os mentores trazem-no. É necessário recordar que o paciente não deve participar da experiência de desobsessão. Primeiro porque não tem condições, não vai entender, não vai colaborar. Porque sempre será o espírito desencarnado sendo doutrinado. E os benfeitores vão buscá-los em qualquer lugar. No caso mesmo de Nas Fronteiras da Loucura, nós vemos que o obsessor da menina que estava internada numa casa de saúde vai doutrinado sem a presença dela, com a presença do pai. E por efeito ela se recupera porque ele resolve abandoná-la. Conta a sua tragédia, o motivo por que a obsediava e então, claro, desaparecendo a causa, diminui o efeito, porque ela também estava incursa na divina lei por débitos de outra natureza. Divaldo, chegamos ao final do programa, foi muito construtivo o nosso diálogo, muito esclarecedor, e agora as suas considerações finais. Saúde mental ou saúde integral, conduta reta, pensamentos corretos, caráter nobre. É claro que não estamos estabelecendo o programa para anjos nem para santos, mas para cada criatura. Allan Kardec, ao definir o espírita, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que amanhã. Amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra suas más inclinações. Eu acredito que este é um programa para todos nós, cada dia, melhorarmos um pouco e lutarmos contra as nossas más inclinações. Muito obrigado pela sua audiência. E nos encontramos numa outra oportunidade. Até mais.